Olá, pessoal. Olá, boa noite para todos. Tudo bem? Boa noite, Joel, Emily, Paulo Júnior, Carlos, Claudiane, Gustavo, Carlos Eduardo, João Vitor, Thalia, Isadora, Washington, Ana Beatriz, Rogério, Jandele, Giovana, Paulo César. Boa noite, então, para todos, né? Ney Gustavo, Andréia, Flávio, Joyce. Boa noite, né? Todo mundo aí ou ainda... Hum? Tem alguém aí? Boa noite, professor, tudo bem? Ah, tudo bem. Boa noite. Como é que vocês estão? Tá joia? Tudo certo por aqui. Tudo Então bem, tá joia. graças a Deus. Tá bem, né? Tomara. Chegou mais vacina agora. Tomara que sobre um pouquinho pra gente, né? Para todos nós. E, e logo nos aproximamos da idade, né? Para nós começarmos a vacinar, né? Mês que vem eu vacino, se Deus quiser. E vocês também. Ok, gente, tem um pessoal ainda tentando entrar, né? Mas hoje é a nossa última aula. Pois é, João Pedro, todos nós não é a solução, né? Vamos ver se dá tudo certo que a gente possa vacinar, né? E boa noite, né? 32. Ah, se rinite enquadrar, você me fala, viu, Jandele? Que eu vou. 32, Jandele. Jandele não, Geise, tá? E aí, então, eu vou demorar um tiquinho também. Né? Agora é de 50. Eu tenho rinite. Eu tenho rinite. Meus meninos, aí então a gente toma loratadina. Uai, Ellen, não sei, né? O professor Marcelo é que escolhe os horários, a instituição. Espero que sim, tomara, né, Jandele? Eu agradeço aí todos vocês. Espero que sim, espero que esteja mais. Fala com o Marcelo. Quem que tá com 50, menino? Você tá doido? Se tivesse 50, eu tava vacinando. Se eu tivesse 50 anos, eu tava vacinando, né? Eu tenho mais de 30, um tiquinho. Pois é, gente. Então, hoje é a nossa última aula. E nossa última aula, nós cumprimos o calendário. Muitas dificuldades, ainda mais no ensino virtual. Mas, graças a Deus, nós todos, né? E com a instituição, todo mundo se superou aí. Internet esse semestre do que nos outros 2 semestres passados. Vocês estão chegando, ainda foi bem melhor. Lógico que teve muitos problemas ainda, mas foi bem melhor, né? E então, semana que vem já está a prova, né? E
Pois é, eu também, o Andrés. Né, tomara. Mas o ideal é todos nós, né? Todos nós, porque não dá-nos tranquilidade para todo mundo. Nós possamos, né? Eu estava acabando de ver aqui ali na televisão, aqui do lado, aumentou. Vamos que vamos, né? Chegou mais 138 mil vacinas para Goiás, da AstraZeneca já é bom, né? Beleza, as que estão tendo, chegou agora. Então, é, ah, algumas coisas antes que o pessoal saia, eu gostaria de avisar, né? Então, nós, primeira coisa, muitos, a gente passou os trabalhos para vocês, eu espero que vocês façam o mais rápido possível, né? A gente deu um prazo médio de 15 dias para vocês, e esses trabalhos, só o seu, Zé Augusto. E aí esses trabalhos têm que ser, esses trabalhos, a minha tá normal. O pessoal fala, meu aqui tá tudo normal. E, mas era eu que estava gaguejando também, né? Então, gente, sobre os trabalhos, para aqueles que são ProUni ou que vieram de fiéis, vocês ficaram com 15 dias para fazer o trabalho. Então, o mais rápido possível, façam o trabalho e enviem para mim, tá? Enviando para mim os trabalhos, eu corrigirei e depois autorizarei vocês a entregarem para o professor Marcelo. É necessário fazer isso porque vai ficar na pasta de documentação suas, para todos esses que são fiéis. Então, o trabalho fica arquivado lá até o final do curso, ok? Não deixe para muito tempo depois, não, para os encerramentos do semestre, principalmente porque o encerramento do semestre vai mais ou menos para o dia 20, 22, eu acho, né? Eu imagino que vai dia 24 ou 25, porque com o calendário, o semestre, aí depois os professores saem, vão para de férias, aí fecha o semestre, fica tudo mais complicado. Então, quanto mais rápido vocês puderem nos enviarem esses trabalhos, melhor é para todos nós, tá? Não sei, tá? Eu vou olhar, tá, Zé Augusto? É, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso sobre os trabalhos. Aproveitem, façam os trabalhos, né? Principalmente aqueles que não fizeram o trabalho de primeira VA, conseguiram fechar a prova, né? Tiraram 70 na prova, que vale 7, a nossa prova, mas ficaram sem fechar a prova. Agora dá tempo de vocês fazerem, fecharem a prova e fazerem os exercícios, aproveitando que vocês poderão, se quiserem, fazer o trabalho individual, desde que mande para mim. Aliás, pode fazer um grupo até de 3 pessoas, mas desde que a postagem seja individual, ok? Terceiro, fiquem atentos à questão sempre de faltas, né? A gente fez uma varredura aí, tem muita gente que está no limite. A maioria de vocês ainda, pelo menos comigo, não está com problema, né, de falta. Tem uma falta aqui, outra lá, que às vezes passa, mas a gente vai olhando aí, vai puxando os relatórios e vai baixando. Outra coisa, então eu vou apresentar um slide já já para vocês, e que é o que está postado lá na sala virtual de vocês, que é sobre partidos políticos, são 2 slides, não vai dar para nós falarmos o tempo todo, né? Nós não vamos aí, as aulas nossas têm sido até 9h10, 9h15, e aí a gente interrompe. Mas hoje nós vamos trabalhar nos conceitos, fazer alguns comentários aí,
fazer alguns comentários, né, e, sobre partidos políticos, conceituações e características principalmente, porque poderá cair na prova, tá bom? E aí depois nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, eu estarei online, porque eu vou tirar a dúvida de vários de vocês que tem alguma dificuldade no trabalho, né? E aí eu estarei online aqui respondendo algumas questões para vocês, online. Né? Eu preferi não fazer um simulado com alguns professores, porque todos eles fizeram, quase todos eles fizeram, então eu não quis fazer, já que o trabalho já estava marcado lá, e o trabalho tem um valor alto, né, 30 pontos. Mas eu vou dar algumas explicações, pode ser, né, Jandele? É, porque senão fica muito, amanhã eu não vou entrar de jeito nenhum, né? Então, aí a gente fala, e aí eu fico online, e quem tiver alguma dúvida pode me chamar no privado, né? Como, por exemplo, você, Amanda, eu já estou sabendo e já estou analisando já. É imprescindível também, já uma sugestão para vocês, que é imprescindível que vocês olhem questões de falta, de, de, de notas, minha e de qualquer outro professor. Não deixa para chegar em última hora, não, encerramento do semestre. O professor Marcelo, por exemplo, é um só, não dá conta de resolver tudo de maneira tão rápida, não queiram que não vai dar conta, e nós também não. Então, já peço que vocês, tiverem dúvidas, qualquer problema, vai comunicando com a gente vai tentando resolver isso daí, tá bom? Outra coisa também, está tendo o PAI, né, que é o Programa de Avaliação Institucional. Eu gostaria muito, já pedi para a Jandele fazer um reforço com vocês, eu gostaria muito que vocês respondessem esse PAI, né, e a avaliação deste professor e de outros também, aí vocês podem responder lá, porque a instituição tem muito interesse mesmo nas suas respostas, na tentativa de melhorar, tá bom? E não precisa ficar com medo, igual alguns, falar, professor, não comigo, né, mas eu vi comentário do grupo de vocês, né, essa avaliação tinha que ser depois das provas. Não, tinha que ser agora mesmo, o professor não vai ferrar ninguém, não, tá? Mas avalie certo, fale correto, tá? É bom para a instituição e bom para vocês, e bom para vocês também. Vocês estão chegando agora, o primeiro período, vai ficar aí até o 10º período, então, é uma oportunidade aí de vocês contribuírem para a faculdade estar melhorando, tá bom? E a gente fica muito satisfeito aí da participação de vocês, e aí vocês podem pegar e escrever lá no Pai, e os comentários de vocês aí, a gente fica satisfeito também, tá bom? Parabéns, é isso aí, Jandele. Ainda mais você, né, que você é representante, né, tem que dar um exemplo. E aí você já pode cobrar do pessoal. Parabéns, é isso aí. Ok? Não esqueçam disso. Então, gente, vamos falar sobre os partidos políticos. Eu postei 2 slides para vocês. Um slide, não vai dar para nós nem comentarmos dele, mas se vocês quiserem fazer uma leitura dele, seria interessante para vocês conhecerem a parte histórica, apesar de já está escrito lá no texto de vocês, né? Então, eu vou te mostrar para vocês rapidinho os 2 slides que eu postei. Este aqui, partidos políticos, né? Esse slide aqui, gente, ó, esse slide aqui, vocês poderiam salvar ele no computador de vocês, dentro de uma pasta suas, ele viu, Jelly? Não sei se vai ser eu que vou ficar aí, Paulo, com vocês no semestre que vem, espero que sim. Se for em direito eleitoral, a gente trabalha partidos políticos, né? Então, esse slide aqui, ele serve
para nós utilizarmos. E é muito bom esse slide. É o que nós vamos falar dele hoje. O outro slide é esse aqui. Ele conta do sistema majoritário de representação partidária, né? Ele fala da origem dos partidos políticos, das características dele, mas eu acho que não vai dar para nós falarmos dele. Vocês poderão também utilizar esses slides aí, tá, gente? Para responder os exercícios, tá bom? Muitos desses slides, baixem ele todos, e olha. Paulo César, esse pai está no portal do aluno, ele aparece em outra configuração para mim, eu não sei. Eu acho que é no TOTS, não é, Jandeli? Você procura no particular aí com a Jandeli, com outros colegas, que a gente fala. Para mim ele aparece, mas aparece de outra maneira, tá? Isso, é no portal do aluno. Portal que do vai aluno aparecer mesmo, né? isso, que a senha, o login é o seu CPF, e a senha é a data de nascimento. Que ótimo. Então, beleza. E aí vocês... Tem nada não, Karine. E aí vocês respondam lá depois, amanhã, final de semana, mas faz com carinho, tá, gente? Não, como a Jandele falou aí mesmo, uma responsabilidade, né? Sem inventar moda demais, fala aquilo que é a verdade, pronto, e tá ótimo. Você estará ajudando a instituição, tá bom? Então, vamos lá, né? Deixa eu fazer um comentário com vocês a respeito de partidos políticos, né? Partidos políticos, tem um cientista político muito interessante, que eu gosto muito dele, chamado Alex de Tocqueville, né? Ele fala que os partidos políticos são um mal necessário nos países livres, né? Por que que ele fala isso? É o que nós vamos discutir. Porque, na prática, os partidos políticos, eles são imprescindíveis dentro de uma democracia representativa. Na prática, são os partidos políticos, né? São os partidos políticos que são como pontes, tá? Pontes fazem ligação, né? De um lado do rio para o outro, de um lugar para outro, né? Então, os partidos políticos, eles fazem, ou pelo menos deveriam fazer, a ligação entre a sociedade civil, representada que é a população de uma maneira geral, e o Estado, e o poder do Estado representado pelos nossos governantes, nos quais nós escolhemos, né? Então, os partidos políticos, tal qual nós já estamos discutindo com vocês, né, sobre política, é importante nós lembrarmos a vocês que nem tudo na política é muito claro, como nós utilizamos aquela linguagem dos 50 tons de cinza, né, do filme, ele aparece muitas vezes de forma bem nebulosa, ou, melhor dizendo, ele aparece de vários prismas. Partidos políticos é a mesma coisa, tá? Eles podem ser vistos por diversos prismas, diversos ângulos, diversas dimensões, tá? Então, de um lado, nós temos aí pessoas, vamos usar a palavra aglomeração, né? Tão utilizada nos nossos dias, né? De um lado, então, nós temos pessoas que aglomeram visões e opiniões semelhantes, que propõem aí projetos de governos, políticas públicas, soluções para os problemas, e de outro lado, por exemplo, nós temos pessoas aí que têm opiniões diferentes e que têm outros objetivos totalmente diferentes, querendo, por exemplo, seguir, alcançar o poder, né? Alcançar o poder, e para isso tem posicionamentos diferentes, tem ideologias diferentes, tem programas de governos totalmente diferentes, tudo com o objetivo de angariar apoio popular principalmente, né? Então, partidos políticos,
eles atuam na nossa sociedade, e eles atuam em dois âmbitos distintos, ou de dois âmbitos dentro da sociedade, no âmbito eleitoral e no âmbito decisório. No âmbito eleitoral, eles propõem aí um governo, né? Propõem um governo, defendem ideias políticas, procuram concentrar nos desejos dos eleitores, tentando ter o apoio o tempo todo dos eleitores. Nesse mesmo sentido, ainda lançam candidatos, né? Que concorrem a diversos cargos públicos e por meio de votos, procurando votos, né, durante as eleições. E no âmbito decisório, eles são ali responsáveis por definir e implantar uma série de políticas públicas, né? Infelizmente, apesar de sua importância, esses partidos políticos hoje, em alguns países, como o Brasil, eles gozam de baixíssima reputação dentro da sociedade. E aí nós podemos observar isso, e isso pode ser comprovado por uma série de pesquisas de índices de confiabilidade social sobre os partidos políticos, né? Que sempre, quando se discute política, ele configura-se ali no fim do topo da lista, né? Junto com o Congresso Nacional, um índice de confiabilidade. Tipo assim, fica lá embaixo, né? Fica lá embaixo no índice de confiabilidade. Tipo assim, se a Jandela me permitir, tipo assim, o Vasco da Gama, né? Fica lá embaixo, né? Sempre lá embaixo, né, Jandela? Assim. Ai, gente do céu, vocês não esquecem do meu Vasco, né? Nossa, o povo que gosta do meu time. Pode não falar tem... que é vascaíno, pode falar, eu aceito, eu acho bom. É sim, vocês falam mais do meu time do que do time de vocês. Não tem base nesse negócio. Não, mas... É tudo vascaíno, eu tenho certeza. Não, eu sou Flamengo. Olha a minha cor da minha camisa. Qual cor que você acha? Ó, olha aí. Hã? Você também é, né, Ney, Gustavo? Eu acho que eu te conheço. Então, então, no índice de confiabilidade, né? No índice de confiabilidade, infelizmente, quando se discute, então, a política, aí os índices de confiabilidade de partidos políticos, né? Lá embaixo. E Congresso Nacional, a gente não confia nesses partidos políticos. A gente fala que os congressistas e os partidos políticos são todos farinha do mesmo saco, né? Pois é diferente desse aqui, né? O Joel, o Diego e outros, né? Mas fazer o quê? Né? Aí a gente tem que ir brincando. Que a vida tá tão difícil, né? Ainda mais dessa de feriado. Mas ontem eu torci muito. Eu quase fui ali no Boa Vista ontem, no bairro Boa Vista, ver o jogo, né? O jogo foi esse, não foi? Boa Vista e Vasco da Gama. Vocês perderam, vocês não foram, né? Então, na verdade, nós temos muita desconfiança, né? Tanto dos próprios partidos e dos políticos de uma maneira geral, já que muitos desses partidos políticos não expressam uma confiabilidade ou demonstram um próprio reconhecimento, ou faz algo por merecer, por uma falta de reconhecimento da própria população, né? Já que muitos desses partidos políticos deixam a desejar, né? Nos deixam a desejar aqui em atuação. Bem, eu me lembro, e eu gostei muito de uma discussão de vocês, quando eu estava lá no grupo, conversando com a professora Luane, né, em Direito Constitucional, que vocês pegaram um artigo 1º da Constituição, e aí a gente discutindo. O Brasil é uma república federativa, baseada assim, no Estado democrático de direito, né? Então, eu falei, nossa, nós vamos ter que descortinar o que significa isso, né?
E aí vocês continuaram, baseado na soberania nacional, baseado na iniciativa popular, na iniciativa, na livre iniciativa, melhor dizendo, e baseado no pluripartidarismo, né? Então, hoje chegou o dia, agora chegou o momento da gente discutir sobre o que vem a ser esse pluripartidarismo. Pluripartidarismo significa muitos, né, muitos partidos políticos, né, muitos partidos políticos. Então, vocês acham que nós temos muitos partidos políticos? Podem escrever aí. Nós temos muitos, né? Nós temos demais, nós temos mais de 35 partidos políticos, né? Mais de 35 partidos políticos no Brasil, atuando de maneira muito grande, né? Então, isso segundo o TSE, tá? E tem vários outros aí que está no prelo em processo de registro. E além de vários outros partidos que foram extintos, incorporados, né, e que já não fazem mais parte da política nacional recente. Nós já tivemos uma época com 44 partidos aqui no Brasil, né? Então, na prática, esses 35 partidos, eles representam quase todo o espectro político que nós temos em suas correntes ideológicas. Partidos de esquerda e de direita. Melhor dizendo, de extrema esquerda e extrema direita. Agora, eu acho que nós não precisaríamos ter isso é uma opinião minha, nós não precisaríamos ter um número de partidos tão grande, né? Mas o número de partidos existentes não é um problema em si mesmo, tá? O grande problema e a grande crítica que recai normalmente sobre esta questão da quantidade de partidos políticos é a questão da representatividade destes partidos políticos nos parlamentos, principalmente em nível federal, né? Só para vocês terem uma noção, entre 2015 e 2018, nós tínhamos 28 partidos representados na Câmara dos Deputados e 15 no Senado. Então, no total, tivemos aí 28 com 15, né? Então, de um total de 32 partidos naquela época que participaram da eleição, né? E o maior partido com maior representatividade no Congresso entre 2015 e 2018 era só 14%. Era só 14%. Tá? Então, isso gera uma série de anomalias, vamos chamar assim, né, entre aspas, por enquanto, dentro do sistema político partidário, já que nós não temos uma maioria, um partido político que representa, ou uns partidos políticos que representam a grande maioria da população brasileira, principalmente nas suas diversas categorias, né? Então, 14%, como foi na última eleição, dos que terminaram a eleição, é muito pouco. E esse foi o grupo que representou o máximo. Nós tivemos grupos aí com 3% de representatividade, é muito baixo, né? Então, o excesso do pluralismo político, ele acaba fragmentando demasiadamente as nossas assembleias legislativas, e aí vai gerando uma complexidade muito grande nas alianças políticas, que vão ser importantes e que vão ser necessárias para sempre formar as maiorias dentro do Congresso Nacional para decidir, para fazer as decisões políticas. E o resultado disso, muitas vezes, não é o consenso, porque para obter esse consenso é um processo lento e demorado, né? E pior ainda para tomar decisões, pois os partidos políticos com a direção, principalmente quem está no governo, vai
precisar ceder, e ceder muito politicamente, para os partidos, principalmente trocando favores, para que eles possam se tornarem aliados daquele que governa. Então, é um problema sério, né? Sério, seríssimo que vivemos. Um outro problema que nós temos da nossa democracia, tá? Que a prática dos partidos políticos, a maneira como eles vão se organizando, acaba gerando um outro problema, porque muitas vezes os partidos políticos, eles se organizam em blocos, ou bancadas, como são melhor dizendo, né? Os partidos políticos não admitem que estão formando em blocos, né? E aí, no final das contas, né, as disputas acabam não se dando mais entre os partidos políticos, que seria o ideal dentro da política, né, dentro do processo político eleitoral. Mas as disputas acabam sendo em blocos, né, que vão se organizar em dois grandes blocos, situação e oposição. Então, tudo aquilo que não é situação acaba sendo oposição, e vice-versa. Vocês estão notando o que está acontecendo hoje? Se o governo faz uma coisa, né, ele vai bem, obrigado. Mas aí, para os opositores, está tudo errado, né? Se o governo tem um aliado, como tinha até ontem, e esse aliado, ele era visto como uma pessoa ruim, ele era visto como bom. Aí hoje ele é preso, ou alguns secretários dele, como foi o caso do governador lá de Amazonas, foi preso, aí já não serve mais. Por quê? Porque nós temos dois antagonismos aqui no Brasil, oposição e situação. Já que nós falamos em futebol, eu estou achando até engraçado, isso tem virado até moda, né? Então, semana passada nós tivemos aí decisões nos campeonatos brasileiros, né? Nos campeonatos brasileiros, nos campeonatos regionais brasileiros, aqui no Brasil, e até domingo podia. Agora, ontem já não pode mais, hoje pode. Até ontem podia, hoje, a partir de hoje não pode ter mais futebol, porque é um desrespeito. Então, assim, infelizmente, vira essa situação no mundo da política. Tudo que não é oposição é situação. Tudo que não é certo está ideologizado, e aí virou política. Esse é um outro problema seríssimo em que nós vivemos no mundo da política, né? Isso traz uma série de problemas. Isso vai trazendo uma série de consequências, né? Outro problema é que a organização interna, muitas vezes, dos partidos políticos no parlamento, garante, até certo ponto, que os partidos votem em bloco, em bancada. Então, um partido, o chefe do partido, né, o presidente do partido, ele impõe que todos votem da maneira que ele quer, a maneira como o líder político partidário quer. Então, cada partido ali no parlamento tem um líder partidário, muitas vezes pode ser até o presidente do partido, e esse líder partidário é que vai determinar como os parlamentares vão votar em alguma questão. E, embora muitas dessas questões, né, deixe aí, muitas dessas questões, elas podem até ficar em aberto, para que as pessoas possam, possam votar naquilo que quer. Mas tem a questão da fidelidade dos parlamentares, né, que tem que estar submetidos o tempo todo às decisões dos líderes dos partidos, né? E é um poder dos líderes, destes líderes partidários, que vão definir aí, então, em votos, vão definir aí os votos dos seus partidos, tá?
e acabam envolvendo as pessoas em negociações com o próprio governo, sempre para viabilizar qualquer aprovação, seja em leis, em políticas públicas, o que for, né? E aí, nesse sentido, cria-se uma diferenciação, inclusive, entre parlamentares. E aqui no Brasil, costuma-se chamar esses parlamentares de formas bem diferenciadas, como, por exemplo, parlamentares de alto clero e baixo clero. O alto clero é aqueles que são os líderes políticos, os donos dos partidos, aqueles que mandam os outros Zé Ninguéms, né, entre aspas, a fazerem aquilo que é determinado pelo partido, que, na prática, é eles mesmos quem determinam as coisas. O presidente Jair Bolsonaro, ele sempre fez parte do baixo clero, desses partidos pequenos, onde ninguém o ouvia, né? Onde ninguém o ouvia. E, de repente, ele pegou e saiu candidato por um partido, e que ninguém ouviu falar, e pouca gente conhecia, e aí se tornou presidente do país, né? Outra questão também é que existe aquelas frentes parlamentares, né? Que já foi utilizadas em outras ocasiões, mas de quando em vez surgem as frentes parlamentares com diversas temáticas, né? Então, esses fazem uma frente parlamentar aí para agregar diversos políticos e diversos partidos em torno de assuntos ou interesses convergentes, né? Então, no Congresso Nacional, gente, é um absurdo isso, na minha visão, tá? É lógico que tem outros que vão falar que não, mas na minha visão, nós temos quase 300 parlamentares oficialmente registrados que abordam diversos tipos de frentes parlamentares, como, por exemplo, frentes parlamentares da educação, da segurança pública, da infraestrutura, e até mesmo grupos, literalmente, de interesses, grupos literais, grupos de interesses, de formas literais, como bancada da bala, como bancada da igreja, como bancada das empreiteiras, né? Então, são frentes parlamentares. Muito complicado isso, né? Hoje mesmo eu estava lendo que estão se organizando uma frente parlamentar para ver se faz com que esses movimentos parlamentares pedem a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. Estão organizando uma outra passeata, vai organizar isso de 15 em 15 dias. Ao invés de ajudar a governar, enfim, ao invés de fazer as coisas, ficam criando frentes parlamentares diversas, inclusive para protestarem contra a própria realização de jogos de futebol aqui. Né? Nós tínhamos que preocupar com tanta coisa, mas vamos lá, né? Esses são os problemas que acontecem, né? Bom, dito isso, surge uma questão, ou surge uma pergunta, né? Como é que estão os sistemas partidários de outros países? Como é que eles funcionam? Existe uma quantidade enorme de partidos políticos em outros países? Sim, existem. Existem países com mais quantidade de partidos políticos do que o nosso, tá? Por exemplo, na Alemanha, né? Na Alemanha, lá nós temos 38 partidos políticos. Em nível nacional, nós temos 13. Na França, nós temos 42 partidos políticos lá, mas que representam nacionalmente, de forma federativa, a França, nós temos 24. Na Espanha, e aí eu já acho até muito mais exagerado do que o Brasil, nós temos 16 partidos lá que se representam a nível nacional, mas nós temos mais de 100 partidos, né?
mais de 100 partidos na Espanha. E do mesmo jeito na Itália. Do mesmo jeito na Itália, né? Agora, esses partidos, a configuração desses partidos, eles são diferentes. Aqui no Brasil, os partidos políticos, eles têm que ser em todo o território nacional. Mas lá, nesses países, existem partidos regionais, né? Então, nós, por esses números que a gente falou, a gente pode concluir que os partidos políticos aqui no Brasil está mais ou menos alinhado com um número de democracias plurais de algumas nações europeias, das principais nações europeias, né? Mas nós temos um número de partidos políticos representados em nível nacional um pouco maior do que acima da média. Daqui no Brasil, isso. Nos Estados Unidos, né, lá nos Estados Unidos nós temos quantos partidos políticos? Alguém sabe? Se eu perguntar isso na prova lá, alguém sabe quantos partidos políticos? Às vezes eu pergunto e só lanço a nota lá para vocês. Meio ponto. Quantos? Vou ver. Quantos partidos políticos? Só para você, né, Paulo? É só você que vai ganhar os 2 pontos? Só os Paulo que está aí vai ganhar 2 pontos. Partidos políticos de onde, que eu não entendi? Os Estados Unidos. São dois. É os democratas e o... Ai, deu branco. Eu sei que é 2. Um é democrata e o outro é o... Isso, republicano. Então, que tal se a gente der 1 ponto para cada um que vocês estão escrevendo aqui? Democratas. Né? Pois é. Então, pode ser, né? Quem está falando? 2. Posso perguntar isso na prova, então? Posso perguntar? Uhum. Muito bem. Pode. Pois é. Só não pergunta do Brasil. Janela, eu não vou perguntar nem... Eu não vou nem perguntar... Sabe por quê? Porque todos vocês errariam. Se eu perguntasse isso para vocês, ia dar um problema danado. Então, não vou perguntar na prova. Né? Quantos partidos políticos nós temos nos Estados Unidos? Não, nós pensamos que nos Estados Unidos só tem 2 partidos políticos, então não vou perguntar, não. Né? Senão vocês iam errar. Né? O sistema nos Estados Unidos é um sistema bipartidário, né? É um sistema onde somente 2 partidos políticos, eles disputam, tá? Eles disputam as eleições nacionais com chances de vitória. Aqui no Brasil são vários, ao mesmo tempo podem participar aí das eleições, mas lá nos Estados Unidos é chamado de sistema bipartidário, porque lá tem somente 2 partidos políticos que disputam eleições com chances de vitória, aqueles que têm maior representatividade, tá? Mas, lá nos Estados Unidos, não tem somente 2 partidos políticos, né? Pasmem, lá tem mais de 70 partidos políticos, né? Mas acontece que somente 2, os democratas e os republicanos, é que eles são representados no Legislativo Federal, ou seja, são representados no universo da federação, porque eles têm a maior representatividade. Os outros, praticamente, eles são nulos a níveis federais, né? Existem uns 3 ou outros, mais ou menos uns 3 partidos com alguma relevância lá
nacional, mas a grande maioria é de representatividade local, tá? Esses partidos com alguma relevância local, que são maiores do que os partidos regionais, eles não alcançam aí uma boa representatividade para representar a população de uma maneira geral. É por isso que nos Estados Unidos só vai dois partidos disputando eleições com chances reais, né? Com chances reais. E os outros partidos, eles conseguem sim representação, mas só forma regional ou local, tá? Então, esse tipo de representatividade, né, bipartidário americano, que nós não vamos estudar aqui, ele causa, né, ou ele provoca um efeito de maior homogeneidade entre participação política nos países, né, porque, na prática, os dois países, os dois partidos, eles concordam com a maioria dos assuntos políticos, né, e a disputa vai se dando em torno de temas específicos, como, por exemplo, legislação do aborto, legalização da droga, pena de morte, casamento com pessoas de mesmo sexo, o que mais? Leis da imigração, impostos, o que mais? Sistema de saúde, né? Sistema de saúde, por exemplo, na eleição do Barack Obama, ele criou um sistema de saúde, melhorou o sistema de saúde, democratizando ele mais, porque lá é muito caro, e lá todo mundo tem que pagar, e ele criou o Obamacare, né, e aí ele ganhou a eleição em cima disso, né. Na eleição nos Estados Unidos, tanto o Trump como o Biden, né, Joe Biden, eles concordavam em todas as coisas, apesar de um falar que é direita e o outro de esquerda, eles concordavam em todas as coisas. Mas eles divergiam na forma, tá? Como executar essas políticas públicas. Então, por exemplo, a eleição foi decidida entre os dois, por exemplo, cuidado da Covid, né? O Trump, ele resolveu investir no programa de vacinação, só que o programa de vacinação, e enquanto que os críticos falavam que ele tinha que investir na vida das pessoas de forma imediata. E aí ele gastou rios de dinheiros aí, bancou alguns estudos aí da Pfizer, né, e, se eu não me engano, da Janssen, que é da outra indústria de vacinação, né, uma outra farmacêutica. E para justamente ter a vacina, que foi, inclusive, tempo recorde que saiu, né, de uma doença que não se conhecia, mas enquanto isso a pessoa foi morrendo, né, foi morrendo, e aí as pessoas viram um tremendo descaso da forma como o Trump ele conduziu a política a respeito da Covid. Ele recuperou a economia, ele recuperou a economia, em vários aspectos, ele melhorou a situação dos Estados Unidos, mas na hora do Covid ele dançou porque ele não soube de maneira eficaz. Ele tinha que ter feito as duas coisas, né? Tanto a vacinação pública, a vacinação, trabalhar nessa questão da vacinação, quanto cuidar da vida das pessoas, de maneira mais eficaz. E isso ele não fez, né? E aí o povo cobrou isso dele na urna. E a outra questão do qual ele perdeu foi a questão do racismo, né? Do racismo, principalmente da morte daquele negro, George Floyd, né? Acho que é isso mesmo, né? George Floyd, que morreu, fez 1 ano agora, né? Então, ele morreu e foi morto por um policial branco, e aí ele perdeu a eleição. Então, na maioria das vezes, o que acontece? A discussão lá nos Estados Unidos é só como se
só quer saber como é que trata com essas questões, né? Essas questões básicas, pertinentes, né? Então, lá eles têm mais esse tipo de preocupação, né? Também, uma outra situação aí, a respeito do sistema bipartidário, que eu acho muito interessante, né? Esse sistema é aplicado em outros países democráticos e funciona de maneira perfeita, como, por exemplo, lá na Inglaterra, né? E minha visão, tá? Uma governabilidade mais fácil para aquele que está administrando, para aquele que é o chefe de governo, né? Favorece mais os acordos políticos também, que se tornam mais simples. O governo não precisa estar se vendendo toda hora aí para grupos de pressão e grupos de interesse. Então, lá é preto no branco, né? É preto no branco. O que é, é. O que não é, não é. Então, são muito claros e distintos. Aqui o governo tem que fazer uma ginástica tremenda, 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 para pegar e governar. Fazer essas coalizões, né? Fazer essas coalizões, o que muitas vezes dá uma série de problemas, né? Dá uma série de problemas, né? Então, o sistema bipartidário lá nos Estados Unidos traz essa governabilidade mais fácil, traz acordos mais simples, né? No entanto, os eleitores acabam não tendo muitas opções de escolha, principalmente em termos de correntes de pensamento, né? Então, em termos correntes, em sistema político-econômico, lá, todos os dois partidos, tanto democrata quanto republicanos, todos dois são capitalistas. Nenhum deles são comunistas. Então, eles se fecharam nisso daí. Então, essa é uma das consequências, né? Essa é uma das consequências. Aqui nós temos esquerda, direita, capitalistas, comunistas, ou aqueles que não são nada disso, que são tudo ao mesmo tempo, é até um exagero, mas eu acho que nós temos que ter opções, não ficar presos em duas únicas opções, né? Então, o sistema pluripartidário, ele traz uma complexidade maior nas relações políticas, né? Oferece aí para o eleitor uma gama muito grande de posições políticas, de políticas públicas, de rumos de governo aí, que pode ser muito mais, que pode ser facilmente, né, servir ao gosto dos eleitores, dos diversos eleitores, né? Garante também uma série aí de visões políticas distintas, até visões políticas das mais singulares até as mais distintas, né? Então, mas ao mesmo tempo, né, a existência aí, então, de muitos partidos nas discussões nacionais acaba confundindo o eleitor e obscurecendo, vamos chamar assim, as propostas políticas de cada um, além de dificultar a identificação dos eleitores políticos com aquele partido político. Isso aqui é notório. Se eu perguntar aqui para vocês, você sabe em quem que você votou na última eleição? Você pode até saber o nome dele, mas será que vai saber o número do partido político, o nome do partido político, aquilo que ele defende, né? Essa coisa hoje está tão difícil que aquilo, os programas, nas cartilhas de cada partido político, é quase tudo a mesma coisa. Mas nós, muitas vezes, não sabemos como é que faz, ou não sabemos identificar essas coisas todas, né? Então, essa algumas das dificuldades, é, algumas das dificuldades
Essa é uma das dificuldades entre os sistemas políticos partidários que nós temos aqui, não é mesmo? Então, dito essas considerações, deixa eu falar aqui rapidamente com vocês mostrar esse slide, melhor dizendo para vocês. Aqui. Então, como nós falamos com vocês, partidos políticos, né? Partidos políticos, eles são elos, são pontos de ligação entre a sociedade civil e entre o governo. Então, aqui nós temos a Câmara dos Deputados, e aqui nós temos 513 deputados, né? Todos eles aqui nos representando, ok? Alguns deles, caíram até o cabelo. Gente, esse aqui parece o deputado, né? Olha aqui, ó. Parece o deputado que nós temos daqui de Anápolis. Será que é? Não sei, tô brincando, né? Mas parece, né? Ai, ai, só brincadeira, né? Então, vamos conceituar esses danados, né? Então, vejam bem, conceitos de partidos políticos, tá? Conceitos. Bom, os partidos políticos, né? Partidos políticos, eles existem, dentre as suas finalidades, para expressar os direitos políticos. Se vocês não estiverem estudando, no próximo semestre estudarão direitos humanos, e em direitos humanos vocês vão ver lá sobre direitos civis, direitos fundamentais da pessoa humana, né? Que são os direitos civis, que são os direitos políticos, né? Então, os direitos políticos é o direito de participar de um pleito eleitoral, é um direito de sair candidato, é um direito de escolher os seus candidatos, tá? É o direito de não escolher, até não escolher os seus candidatos, tá? Então, direitos políticos é um direito, né? Um dos principais direitos, né? A democracia é um direito democrático de participação do povo no governo, né? Por meio de seus representantes. E isso é fundamental, nós já discutimos isso com vocês em 2 aulas sobre democracia, né? Bom, mas isso tudo fez necessário, como está escrito no slide aí, a formação de um conjunto de normas legais, né, permanentes, que recebeu a denominação de direitos políticos, tá? E aí nós temos esses direitos políticos, eles servem para regular a soberania popular. Lá no artigo 1º, parágrafo 1, que nós falamos com vocês, que é o pluripartidarismo, que é a existência pluripartidarismo, que é a existência de liberdade, entre outros aqui, que nós não vamos discutir isso. Mas, na prática, os partidos políticos, eles são imprescindíveis para a realização do exercício da soberania popular. Se o povo é o dono do poder, e o poder é do povo, ele tem o direito de delegar parte deste poder para outras pessoas o representarem, ou governarem por ele, né? Então, os direitos políticos nada mais é do que alguns direitos necessários para as pessoas no exercício da própria soberania popular, ok? Aí nós já conversamos com vocês, né? Na nossa Constituição, possibilita o cidadão exercer a sua soberania popular através dos direitos políticos expressos. E aí nós já falamos com vocês, né? Plebiscito, referendo, tá? Direito ao sufrágio, que é o direito de votação, né? O direito de participar do processo político como um todo. E aí nós já estudamos com vocês plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nós não falamos sobre a ação popular, mas a ação popular também é uma maneira do cidadão exercer essa soberania popular, haja visto que ele pode ingressar com uma ação
reivindicando alguma vontade sua ou um direito. Vocês vão trabalhar muito bem isso em direito constitucional, com a professora de teoria constitucional, se eu não me engano, a Luane, né? Ok? Bom, e o que é soberania popular? Soberania popular, alguns conceitos que tem que ficar bem esperto, tá, gente? Soberania popular é a qualidade máxima do poder. Nós falamos com vocês em soberania e falamos em autonomia popular. Soberania popular é aquele tipo de soberania, é a qualidade máxima do poder, é aquele poder mais alto, né, aquele poder mais forte, né? É o poder superior, é as sumas potestas, é o poder superior, ou superior, tá? Quando a gente anexa esse outro sufixo popular, sufixo não, né? Essa outra palavra, a soberania, queremos dizer que soberania popular é a qualidade máxima de poder de escolher os seus representantes no governo através do sufrágio universal e do voto direto, secreto e igualitário. Na aula passada nós falamos isso com vocês. Sufrágio universal para todas as pessoas, por meio de um voto direto, de forma secreta, sem dar publicidade do seu voto, e o meu voto valendo tanto quanto o seu, né? Acho que até do Paulo aí, que tem 17 aninhos, né? Cheirando fralda, né? Foi esse que falou, foi você, né, Paulo? Ou foi o João Paulo, não sei. Falou que tem só 17 aninhos, e o voto dele de 17 aninhos vale tanto quanto o meu. E ele falando que eu tenho 5. Só que eu tô ficando careca, né? Não, vale tanto quanto o meu, e é verdade, né? Outro conceito importante é que todas as pessoas têm os direitos políticos de forma ampla, na medida em que ele tem a sua própria nacionalidade, ou seja, nacionalidade é quando o sujeito nasceu em algum lugar, faz parte de uma nação, faz parte de um povo. Por quê? Porque quando ele nasce num território, numa localidade, que tem uma cultura já definida, ele está, na verdade, estabelecendo um vínculo jurídico-político que liga esse indivíduo ao determinado Estado, a determinado Estado. Então, um elo de ligação, tá? Cidadania, nós já falamos também. Cidadão é todo aquele que tem a titularidade dos direitos políticos, como votar e de ser votado, de escolher um candidato ou não, de fazer parte de um partido político ou não, né? Então, cidadão é aquele que tem titularidade desses direitos políticos. Como eu disse, na hora que vocês estiverem estudando direitos humanos, vocês vão procurar entender quais são todos esses direitos políticos. Sufrágio, falamos na aula para vocês, é o direito de votar e ser votado, é um direito. É um direito que nós chamamos de direito subjetivo, presta atenção, talvez caia até na prova, sufrágio. É o direito de votar e ser votado. É um direito subjetivo, tá? Voto é o exercício do sufrágio. Voto é o exercício, é a ação, é o ato. Exprime a vontade da pessoa em um processo decisório. Escrutínio é a contagem, é o modo, é a maneira, a forma através do qual se exercita o voto, né? Se exercita o voto. Por exemplo, só para servir de ilustração, se esse voto é público ou secreto, né? Então, outra coisa que nós discutimos aqui com vocês é que nós temos aí um regime democrático. Os partidos políticos, na maioria das vezes, atuam em regime democrático. E como estudamos com vocês também, no regime democrático nós temos uma democracia interna, nós temos uma democracia representativa, e nós temos uma democracia direta ou participativa. Então, democracia direta é o sistema
em que o povo exerce o poder por si mesmo, sem intermediário, sem representantes, e procura decidir-se sobre todas as coisas no Estado de forma direta, por meio de votação direta. A representativa, ela diferencia da democracia direta, porque ela vai escolher representantes para governar o país, tá? A democracia mista ou semi-direta ou participativa é chamada de sistema híbrido. É uma democracia representativa com algumas peculiaridades e atributos da democracia direta. Por quê? Porque nós escolhemos a maioria dos nossos representantes, né? Nós escolhemos a maioria dos nossos representantes, como por exemplo, governadores, prefeitos e presidentes de forma direta. No entanto, nós escolhemos aí nossos deputados, né? Nós escolhemos nossos deputados, tá? Nossos deputados de maneira é, indireta, num certo sentido, porque eles fazem parte de um sistema que é proporcional de votos, tá? Se vai cair na matéria, isso é matéria de prova, por isso nós estamos terminando aqui. Eu quero que vocês estudem esse slide aí. Esse slide vai ter muitas perguntas do trabalho, tem nesse slide, e vai cair também na prova. Fica fácil para vocês responderem a prova, tá? Principalmente esse. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse. Então, o artigo 1º, nós já discorremos sobre isso também, e no artigo 14 da Constituição, né? Lógico que se vocês não vão estudar ele lá na Constituição. Mas, olha o que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição, artigo 1º, né? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Olha, só nisso aqui, ó, quem que perguntou aí agora? Só nisso daqui eu consigo fazer... tá saindo e entrando, Florissa. Paulo, só nesse slide aqui, só nesse slide, eu acho que eu vou utilizar ele na prova. Você está pedindo, né? Eu consigo tirar umas 3 perguntas dela aqui. Prestem atenção. Tá? Tem 70 aqui. Se todo mundo tiver aqui, tiver aí tomar café, aqui vocês têm 2 questões da prova, pelo menos 2, eu já vi aqui de cara, tá? Tomar café ou jantar, alguma coisa. Não coloca aí não, porque se colocar eu vou ficar nervoso demais da conta, porque eu tô com fome, né? Tô brincando, tá? Isso aqui não precisa. Então, olha, sufrágio é o direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos governamentais. O sufrágio garante a participação do povo, né? Dentre esses direitos, nós temos aí direito de sufrágio, que é a participação do processo, é o direito de voto nas eleições, é o direito de ser eleito, é o direito de votar nos plebiscitos e nos referendos, é o direito de participar popularmente, de propor uma ação popular, e o direito de organizar e participar de partidos políticos. É lógico que nós não vamos discorrer disso aqui, tá? Mais para frente a gente vai ver isso, ou em outra oportunidade, tá bom? Tá? Isso aqui também não vai cair, mas isso aqui vai. Nós já falamos também na outra aula com vocês, né? Então, o voto pode ser direto, onde o cidadão vota diretamente no candidato, sem qualquer intermediário. É secreto, na medida em que não dá-se publicidade da opção do eleitor, mantendo-se sigilo absoluto. Acho que foi na eleição passada agora, não foi? Me ajude, alguém me lembre. Que um ex-presidente da República, que era aliado de um candidato que estava que era aliado de um candidato político, né?
mas ele foi liberado pelo partido para votar individualmente, e ele vota no outro candidato da oposição. E aí filmaram ele, né, na hora da votação. Teoricamente ele tinha que votar aí pela distância, né, pela distância na urna eletrônica dos números, ele apertou um número aqui e o outro bem no mesmo alinhamento aqui. Só que quando ele, teoricamente, todo mundo esperava que ele votasse assim, mas teoricamente, o que ele fez? Aí ele votou um outro número que ficava na parte de baixo, um aqui e outro bem coladinho, né? Com dois dedos assim, ele votava os dois candidatos ao mesmo tempo. E aí a Câmara filmou. E a suposição, então, é que ele votou no candidato opositor. Isso aí gerou muito escárnio, muita acusação, né? Mas ele foi utilizado de forma secreta porque as pessoas, principalmente aqui no Brasil, no caso aqui no Brasil, na época da República Velha, né, que era o voto de cabresto, o caboclo com um revólver não, espingarda, dois canos no cangote do caboclo, falou, vai lá e vota. Se você votar em outro diferente, é complicado, né? Então, o voto também é universal, não está ligado a qualquer condição discriminatória, embora para algumas situações é imposto limites, né? Então, por exemplo, o estrangeiro não pode participar, não pode votar, a não ser que seja naturalizado, né? E para alguns cargos específicos, mas ele não pode participar de todos os cargos para chefia, por exemplo, do executivo. Essa é outra situação. Mas isso é o limite, tá? É o limite, e isso é o voto universal, sem qualquer condição discriminatória. É por isso que nós já falamos com vocês. Analfabeto pode votar, mulher, homem, adolescentes e assim por diante, tá? Periódico. Uma vez que a democracia representativa prevê e exige mandatos por prazos determinados. Quer dizer, vocês votaram no Bolsonaro para ele ficar no governo 4 anos. Nós votamos aí, um outro governo ficou aí 13, 16, ele ia ficar 16 anos, né? Ficou 14, se eu não me engano, né? Mas, independente disso, é que todos os governos que, aqui no Brasil, quando se vota nele, é para ele durar por um período de tempo, não é com um prazo indeterminado. A gente não está dando a soberania popular para ele para o resto da vida, tá? É livre, né? É livre. Cada um vota em quem quiser, né? Cada um vota em quem quiser. Inclusive, aqui no Brasil, essa questão é tão ampla que você pode votar nulo ou até em branco. Depois dessa discussão a gente vai fazer se é válido, se não é, até onde é importante ou não é, se é voto de protesto ou não, esse tipo de voto. A questão é, as pessoas têm liberdade para escolher os seus pontos, os seus candidatos. E a eleição aqui é também personalíssima. Quer dizer, só você pode votar por você, tá? Você não pode ir lá no cartório e passar uma procuração para este professor ou para outra pessoa votar, votar por mim. Não. Só pode ser exercido por mim. Por isso que nós chamamos de persona de pessoa, personalíssimo, tá? E igualitário, que nós já falamos para vocês. Então, o voto deve ser igual valor para todos. One man, one vote. Um voto, uma pessoa, um homem, um voto, tá? E aqui tem algumas características, aqui nós não vamos falar, tá? Prestem atenção nesse conceito de partidos políticos, talvez caia na prova, né? Viu, Paulo? Aí eu vou colocar isso aqui, talvez, lá, tá? Sua homenagem. Vou tirar umas 2 perguntas daqui também. Que tal? Assumir o poder e de mantê-lo, ou de, pelo menos, influenciar na gestão da coisa pública através de críticas de oposição. Olha só, este conceito é um conceito filosófico. Organização de pessoas
poder. Olha, Maquiavel falou isso, né? Quem lembra aí do início, no primeiro momento nosso, quando estávamos, que caiu até na prova de primeira VA, Maquiavel falava, o para, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Segundo Maquiavel, o governo, o Estado, a política, era e deveria ser usada com o objetivo de controlar, de ter o poder, de manter este poder e de no mínimo, influenciar na oposição, ok? E aí nós temos um conceito, partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar, instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo. Então, é uma forma de assustei. Pareceu um carro de polícia quando vai passando perto da gente, a gente pula lá, né, quando tá devendo, né? Assustei, né? Ok? Então, esse é um partido político. É uma forma de agremiação com o objetivo de organizar, coordenar e instrumentalizar a vontade popular, tá? Talvez seja um conceito até utópico, longínquo de acontecer ou de realizar, ok? E aí nós temos a função dos partidos políticos. Aqui, pelo próprio conceito, vocês vão ver. Organizar a vontade popular e exprimi-la na busca do poder, visando a aplicação de um programa de governo. Isso aqui é bem subjetivo, né? Porque na prática a gente parece que tem visto outras coisas. Mas aqui fica subentendido dentro deste conceito, essas ideias aqui, tá? Segundo, assegurar, resguardar a soberania popular, assegurar, resguardados da soberania popular, o regime democrático, o pluripartidarismo, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos da pessoa fundamental. Essas são as funções primordiais do partido político. Isso está escrito ali no artigo 1, 2, 3 e 4 da nossa Constituição, está escrito também no artigo 17, que fala, são poucos artigos, né, no artigo 17, que fala do que vem a ser os partidos políticos, né? E aí nós temos duas leis que regulam a nascimento, origem, função, estrutura dos partidos políticos, que é a lei número 9.096, de 95, e a lei 2.034, de 2009. São as duas principais, tá? Nós não vamos discutir isso aqui é só para nós citarmos para vocês aí agora, tá ok? Alguns princípios básicos, princípios constitucionais da organização partidária. Lembrando que aqui nós vamos fazendo um link com os princípios do Estado Democrático, de direito que falamos com vocês nas duas últimas aulas. Então, um primeiro princípio constitucional da organização partidária é liberdade partidária. Então, nós falamos isso, né? A ideia de democracia é liberdade. Então, aqui nós temos uma liberdade partidária. O que é isso? É a liberdade de organização partidária, liberdade de criação partidária, de criar os partidos, transformá-los, extingui-los, de aderir ou não a um partido, de permanecer ou não filiado a um partido, ou de desligar-se, tá? Então, você tem liberdade partidária. Se quiser fundar um partido, juntamente com outros, você pode. Se você quiser transformar um determinado partido e transformar esse partido também pode. Extinguir um partido pode. Incorporar com outros, tá? Isso dependerá muito da proposta de filiação, tá? O governo do Estado e outros partidos políticos jamais podem interferir nesta realidade, em sentido nenhum, tá, gente? Tá? Então, esse é o primeiro princípio aí que a gente tem que
Tem nada não, Lara, foi você, né? Ninguém pode interferir na criação de um partido político. Dois, condiciona alguns princípios para a criação do partido político, né? Condicionamentos à liberdade partidária. Então, primeiro, os partidos políticos, eles não podem ser regionais, não podem ser locais, como nós já falamos que existem partidos políticos no país, no mundo, em outros países que têm essas características. Agora, aqui no Brasil, um partido político, ele tem que ter atuação em esfera nacional, ele tem que ter caráter nacional. Então, o PT, ele tem que ser lá no por diante, tá bom? Então ele tem que ter caráter, ele tem que ser criado em todas as unidades, pelo menos um terço das unidades da federação, ou ter representatividade boa representatividade em praticamente um terço de nossos estados. Depois a gente discute isso, porque não é matéria específica dos partidos políticos, a não ser chamar atenção, a não ser chamando a atenção aqui destes princípios constitucionais para vocês, né? Outra questão, tem que ter autonomia e democracia partidária. Por quê? Porque os partidos políticos é que definem hora de funcionamento, organização, estruturas de poder, com um presidente, com um vice-presidente, 5 vice-presidentes, primeiro, segundo secretário, primeiro, segundo tesoureiro, enfim, essas coisas assim. Então, o próprio partido político ele tem autonomia e cria seus próprios critérios de escolha, né? Cria seus próprios critérios aí de escolhas, tá? E escolhe um sistema, e escolhe um melhor sistema aí para designar seus candidatos. Tem partidos que acham que tem que ser só homens, outros acham que tem que ser só mulheres, outros de barreira que diz que todas as pessoas têm que ser, todas as pessoas têm que ser, todas as pessoas têm que ter um número de pelo menos 30% de candidatas mulheres. Disciplina e fidelidade partidária. Então, aqui no Brasil, é muito comum, né, do sujeito ser eleito por um partido político, e entra num partido político, principalmente partido de aluguel, nanico, e ali ele vem, sai candidato, e aí ele acaba ganhando. E aí, assim que ele ganha, ele sai daquele partido e migra para outro partido, né? Hoje isso é proibido, né? Então, os partidos políticos hoje têm que ter disciplina e fidelidade partidária. Okay? Aí tem alguma emenda, a emenda 52, que fala sobre os partidos políticos, não vamos discutir com vocês. Tem uma situaçãozinha polêmica aqui sobre o Tribunal Superior Eleitoral, de um caso concreto, né? Então, como ainda, né, alguns critérios aí de sistemas de controladores dos partidos políticos brasileiros. Então, aqui no Brasil, nós temos o pluripartidarismo, uma multiplicidade de partidos políticos. Isso significa que todos os partidos políticos, tá, todos deverão ter caráter nacional, nós já falamos isso, de partidos políticos, tá? E diz que a Constituição Federal que nenhum partido político que já atua e aqueles que nascerão poderão, de alguma ou de outra forma, impor uma quantidade de partidos políticos. Então, essa é uma realidade. Então, às vezes, um partido político nasce 5, vai falar assim, olha, vamos deixar mais 5 aqui, mas ele
Constituição Federal não coloca em seu texto um controle quantitativo de partidos, mas poderá existir em lei que o defina. Qualitativo é o princípio da vedação de utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar nazistas ou integralistas, né? Partido paramilitar, né? De mercenários, paramilitar, para tomar um poder, partidos de grupos extra, né? Partidos fascistas e assim por diante, né? E todos esses partidos têm como objetivo aí resguardar, tá, o regime democrático e os direitos fundamentais, como nós falamos, tá? Outra questão, receber dinheiro, tá? Dinheiro de outros, de outras entidades ou de governo. Já pensou, por exemplo, um partido comunista brasileiro, né, o Partido Comunista, recebesse dinheiro, financiamento do Partido Comunista Chinês? Nós estávamos perdidos, né? Já pensou coisa esquisita? Um partido receber um dinheiro dos partidos democratas, né, dos Estados Unidos, por exemplo, assim, é muito complicado, né? O exercício do mandato. Partidos políticos é um instrumento pelo qual o povo governa, tá? Não esqueçam disso. Pelo menos em tese, tá? Eu não entendo isso que vocês estão falando. Os partidos políticos deverão participar das funções públicas, atuar como representantes da vontade popular e da opinião pública, instrumentem a educação política do povo. Dá até graça. Não, mas é verdade. Ensina ciência política muito bom. Existia esse programa ensinando, tá? Era do próprio PMDB. E aí ele puxava a sardinha para ele, né? Mas é muito bom, era muito bom, né? Instrumentem a educação política do povo e facilitem a coordenação dos órgãos políticos do Estado, ok? Preste atenção aqui, ó, as características básicas do partido político: caráter nacional, proibição de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a eles, prestação de contas à justiça eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, ok? Ok, é isso aqui. Então, gente, esse aqui, ok, Lara, tudo bem. Este aqui é a nossa matéria, e esses slides aqui provavelmente caem na prova. Ok, gente? Ok? Como eu disse no início, e outros chegaram depois e me escutaram, nós estamos parando aqui por aqui, e eu vou... Amanda Kelly, já até olhei seu negócio. Você veio de manhã, né? Lembrei. Já tinha olhado, mas não sabia o que era. Agora eu lembrei. Porque é tanta gente, mas a gente vai indo. Ok? Nós vamos parar por aqui. Alguns aí querem tratar alguma coisa a respeito do trabalho comigo no particular. Então, eu vou tratar com vocês até por volta das 9h15, 9h30, tá? Boa noite, nada, Matheus. Espera aí um pouquinho, tá bom? Espera, Matheus. Então, nós vamos fazer chamada, tá? Bom, foi um prazer muito grande estar com vocês durante esse semestre todo. Como alguns falaram no início aí, né? Ellen, outros, Jandele, o Paulo, o João,
Eu espero estar com vocês aí em outra disciplina, semestre que vem, se Deus nos abençoar, a todos nós, principalmente com saúde, né? E mesmo que a gente não esteja junto no próximo semestre, a gente também, com a ajuda de Deus, a gente nos cruzarmos aí pelos corredores aí da instituição, gostaria de conhecer sempre expressivos em nossas aulas, muita interação, foi muito bom, né? Graças a Deus, nós não temos um problema ainda de nota, a não ser com algumas pessoas que precisam entregar os trabalhos. Aí, né, da turma. E aí, como assim turma fala bastante? Não entendi, Jandé. É da matéria, da disciplina? Tá? Então, foi um prazer muito grande estar com vocês, né? A prova eu vou elaborar amanhã, tá? Tô de boa, tá tranquilo. Ah, sim, entendi, Jandé. Isso é bom, principalmente para quem está chegando agora, que é vocês, né? Primeiro período, é tudo novo, um novo sistema. Façam assim, continuem assim, né? Colocaram algumas coisas na frente. Primeiro, ser tolerante com todos, principalmente, assim, uma matéria como a nossa, que tem muita aqui, diversidade política, então precisa ter respeito, ser tolerante. Eu sou eu sou Flamengo, a Jandele é Vasco, e daí, qual o problema? Minha esposa tá aqui do lado é Fluminense. Tô falando, não Qual? esquece do Vasco. Não É. adianta, o povo é vascaíno, tenho Pois é, certeza. Não pois é. esquece aí, ó. A E, cada 5 palavras, 4 é Vasco. Aí, ó. então, Fala pois logo, é, professor, que você é vascaíno, mas, confessa. mas isso fica monótono na vida. O que que adianta eu torcer se não tiver ninguém para caçoar, né? Daqui uns dias vocês caçoam da gente também. Aí a gente vai brincando para fazer a vida mais gostosa. O importante é isso, é a gente ter respeito, né? Respeito, gente, é importantíssimo. Não importa se você é esquerda ou direita, o que importa é ter respeito. Não importa se você é católico, se você é protestante, se você, como eu falei, né? O importante é você ter uma religião, o importante é você respeitar. É de suma importância isso uns aos outros. Façam isso, ouçam mais, né? Sejam tardios em virar-se e assim por diante. E aí a vida vai se tornando melhor. Eu estou um pouquinho mais velho do que vocês, talvez isso tenha me ensinado um pouco mais, né? Um pouco mais, né? Mas, de uma maneira geral, agradeço muito mesmo a participação de vocês. E envie, não deixa finalizar o semestre, não, que vai complicar. Essa é uma dica que eu dou para todos vocês, tá? Façam uma participação lá do pai, né? Preencham lá e construam. E agora eu vou fazer chamada para todos vocês. Eu vou dar uma carteirinha para ela depois, pode deixar. Né? Alex Daniel, Alexandre Pereira, Cris, Ana Carla, Ana Clara, Ana Carolina, Ana Luísa, muito bem. A Andréia, Andressa Muniz, Ana People, Bruniellen, Carlos Alves, Carlos
Ellen, muito bem, Jelly. 2 celular. Eu tô brincando, né? Eu, Sival, Elisângela, Emily, Evelyn Rodrigues, Flávio Augusto, Florissa, boa noite, Flávio, Gabriel Mendes, Gabriel Moraes, né? Isso aí. Rita, ótimo. Gabriela Souza, Giovana Kelly, Geise, Gustavo Henrique, Paulo Flauzinho, João Pedro Barreto, João Vitor, né? Joel, Jonathan, José Augusto, Joyce Maria, Karine, Kelly, Laís Botelho, Tia, Lorena, Matheus Alves, agora pode sair, Matheus Araújo, aliás, Ney, Gustavo, Paulo César, Paulo Henrique Augusto, Paulo Júnior, Rafael Fernandes, Rita, Santos, Thalia Contrim, Thaís Dourado, Tauana, o Warner, Vanessa, o Washington. Mais alguém, gente, que eu não chamei? Ah, Vanessa. Falei aqui agora. Mais alguém? Sandy Lore. Sandy. Ah, tá aqui, achei. Não, você eu coloquei, o Janelli. Professor? Professor, tá ouvindo? É porque aqui travou. Sim, quem tá falando? A Sandy. Sim, Sandy Loren. Isso. É porque eu entrei com o e-mail da minha avó, porque meu celular não tá dando a internet. Professor, aqui travou. O que o senhor disse? Colocar o nome. Quem tá falando agora? Agora é a Sandy, é porque travou. Ah, tá. Coloca seu nome completo, por favor. Aham, eu coloquei lá. Ai, deixa eu ver aqui. Colocou mesmo. Beleza. Ok, gente, mais alguém? Professor, fala comigo. Sim, pode falar. Quem tá falando? É Diele. Hã? A Ellen? Isso. O senhor colocou presença para mim hoje? Coloquei 2 vezes, né? Que você tá com 2 celulares, viu como é que eu sei? É porque um é microfone e o outro é o computador. Ah, viu? Ah, Professor, eu preciso falar uma coisa. pode falar. O senhor é Aqui muito ou no boa, participante? viu? Hã? Não entendi. O senhor é muito gente boa e que no próximo Ah, semestre obrigado. com a gente. Se Deus quiser. Pede pro Marcelo que eu vou. Vai dar? Esse é o Marcelo que escolhe lá, mas eu faço questão, tá? Fazer mutirão, hein, Di? Nós duas lá no pé do Marcelo. Pode ser? Pode deixar. Obrigado, tá, gente? Mas eu gostei de estar junto com vocês, tá bom? Foi muito bom mesmo. Muito O bom. senhor é top. Então tá, já. Obrigado. Ixi, vai muita gente, então. Gente, eu agradeço muito, tá bom? Então tá ótimo. Então eu tô aqui no online e na hora que eu encerrar, eu vou para outra aula com outra turma, tá? Mas eu agradeço. Bom final de semana, bom feriado amanhã, ok?